no livro de Ruth? Ruth, capítulo 1. Ruth, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 6. Ruth, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 6. Todos acharam? Amém? Diz assim. Espera aí um instante, deixa eu ligar aqui o gravador. Ruth, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 6. Livro de Ruth. Diz assim: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Amém? Podemos assentar? Pai, mais uma vez, levamos nossas vozes a Ti e pedimos a Tua bênção, Senhor, sobre nós. Pedimos a iluminação do Teu Espírito Santo, para que recebamos a Tua palavra e a entendamos, Senhor, para que ela ache lugar em nossos corações e venha produzir como semente em terra fértil. Que ninguém saia hoje daqui sem receber a sua porção. Que ninguém saia hoje daqui sem compreender a Tua palavra. Que ninguém saia hoje daqui sem compreender o Teu propósito para a sua vida. Ó Deus, que a Tua palavra não volte vazia, mas assim mova conosco, para que assim andamos adiante, para que assim demos um passo adiante na vida com Cristo, em nome de Jesus. Amém. O livro de Ruth é uma história conhecida, né? Nós normalmente lembramos como um romance, não é isso? Inclusive nos casamentos, convites de casamentos, né? Vemos lá uma palavra de Ruth, né? Onde quer que fores, irei eu, onde quer que pousares, pousarei eu, teu Deus é o meu Deus, teu povo é o meu povo. Muito romântico, não é isso? Muito legal. Quando a gente lê, a gente até se emociona, né? O livro de Ruth é uma novela. Eu entendo hoje o livro de Ruth como uma novela. Porque o que caracteriza uma novela? É o drama e o suspense, a calamidade e a restauração. No final, né, o mocinho, né, o protagonista sempre se salva. É um gênero literário. Mas não quer dizer que a vida é mansa assim, não quer dizer que eles estão pregando que a vida é uma novela, não é isso. É um gênero literário que vai tratar da história de uma pessoa, focalizando os dramas e os suspenses. Há sempre uma calamidade. Pode ver que em toda novela há sempre uma calamidade, um beco sem saída, um problema que ninguém consegue resolver, mas no final aparece lá alguém que dá um fim à história, um fim feliz à história. Esse personagem é o personagem principal do livro de Ruth. Ruth é a protagonista. Há muitos personagens aqui,
né? Nós vamos falar de cada um deles, de alguns deles, né? Nesse primeiro parágrafo, nós vemos apenas alguns, né? Elimeleque, Noemi, Malom, Quilion, Orfa e a própria Ruth. Não é ela que está contando a sua história. Dificilmente, quase nunca acontece de existir uma autobiografia, ou seja, quando eu conto a minha própria história, é a minha autobiografia. Quando alguém conta a minha história, é biografia. E hoje em dia é até um pouco mais complicado, porque às vezes aquele que fala da sua história, ele vai falar de coisas que você não quer que as pessoas saibam. É complicado, não é isso? Às vezes coloca algumas inverdades e você fica assim sem saber como se defender. Alguns vão à justiça, né? Não, porque isso aqui não é verdade, eu estou sendo discriminado, eu estou sendo, sei lá o que, ofendido. Há vários processos correndo na justiça aí pelo mundo por causa disso. Por causa de biografias. Eles falam biografia não autorizada. Porque antigamente tinha que ser autorizado. Hoje em dia não. A pessoa é pública. Pastor é uma pessoa pública. Presbítero também, tá? Fica tranquilo. Vai junto. Presbíteras, missionárias, né? São pessoas públicas. Alguém escreveu alguma coisa sobre você, já era, colou. Se foi verdade ou foi mentira, não importa. Ainda bem que a gente tem alguém que está escrevendo a nossa novela, né? Ainda bem que a gente tem alguém que é o autor da nossa novela. E assim foi com a história de Ruth. Vamos ver alguns fatos interessantes nessa história. Como eu disse, né? É uma novela. Assim como na vida real, assim como acontece nas novelas, de haver calamidade e suspense, na vida real é a mesma coisa. Às vezes a gente tem um pensamento negativo das novelas, né? Como se fosse algo muito imaginário, aquela coisa toda. Mas a novela fala de coisas da vida real. A calamidade, ela é certa. Problemas, tribulação na vida de qualquer um, pode ter certeza. Mais cedo ou mais tarde vai acontecer. É preferível que aconteça no começo da vida, quando você está forte, você tem muitos amigos, do que no final, que você está enfraquecido. E às vezes não conta com muitos amigos, né? Porque quanto mais o tempo vai passando, a idade vai passando, a gente se isola. É uma tendência. Eu estou fugindo disso, né? A idade está passando, estou querendo arranjar mais amigos. Não é isso? Já disse aqui que você, no fim da sua vida, tem que ter pelo menos 4 amigos. Vocês sabiam disso? Quem sabia? Quem já ouviu essa história? Quem não ouviu ainda? Só a Letícia que não ouviu essa história? No final da vida você tem que ter pelo menos 4 amigos. Sabe para quê? Para carregar o caixão. Porque o livro de Ruth, ele traz várias lições para nós. Muitas, muitas. Eu peguei só uma pequena parte. 6 versículos que vai falar só de uma lição do livro de Ruth. Mas a gente olha para o protagonista da história assim e acha que a história se fez sozinha. Não. A história não se faz sozinha. A biografia de uma pessoa não se faz sozinha. A sua história não está no seu controle. Há personagens que passam pela sua história e que, independente de você querer ou não, esses personagens vão influenciar na sua vida, você vai influenciar na vida dessas pessoas. Assim, é isso que o livro de Ruth está contando. Ela é a protagonista, mas há aquele que é o verdadeiro ídolo, o verdadeiro, vamos dizer assim, autor dessa novela, o verdadeiro protagonista da novela de Ruth, assim como da novela da sua vida. A gente já disse até no automático, não? É Jesus. É Jesus. Mas como? Como é que Jesus intervém? Como é que esse negócio acontece? Será que porque eu me converti, agora tudo ficou mais fácil? Parei de sofrer, não tem mais problema, eu vou resistir a toda a dor. Vai acontecer uma calamidade na minha vida e eu vou passar sorrindo. O pastor que me batizou, ele dizia que o crente, quando está bem, ri até de desastre. É difícil, né? É difícil você rir de um desastre. É quase impossível. É a vida real.
a vida real é como uma novela. Porque a gente diz assim, minha vida não é uma novela. É como uma novela. Tem dramas, tem suspenses. E tem um resgatador, que é o personagem principal dessa história, né? Vamos entender um pouco os personagens dessa história. Elimeleque. Olha, Elimeleque, o nome dele significa Deus é o rei. O que vale dizer? Que ele entende que Deus comanda a vida dele. É Ele quem comanda a minha vida. A gente fala isso, né? Se Deus quiser, Tiago até orienta. Nunca fale assim, eu vou fazer isso. Não, olha só. Fale assim, se Deus quiser, amanhã eu farei isso, ou depois de amanhã eu farei aquilo. Porque é Deus quem comanda. Elimeleque. Grava essa palavra. Deus é o rei. Esse é o significado do nome dele. A gente sabe, né? Várias vezes já foi explicado aqui, que os nomes bíblicos, eles são atribuídos de acordo com algumas situações. Eles descrevem, de certa forma, o caráter da pessoa. A gente não sabe se a pessoa recebe o nome quando nasce, como nós fazemos, né? Ou se depois tem outros nomes. O fato é que os nomes desses personagens, e de quase todas as histórias da Bíblia, caem certinho com a história da vida daquelas pessoas. Se você parar para observar, você vai ver isso. Isso faz parte da cultura judaica, da cultura hebraica. Em algumas culturas é comum a pessoa mudar de nome. Já falei aqui do Paul Yong-cho, que ele mudou o nome dele, porque ele fez uma prova com Deus e Deus respondeu não. Ele achou que Deus não tinha respondido, ou que Deus tinha feito de outra forma. Deus disse não. Ele não entendeu a resposta de Deus. E aí ele mudou de nome. Ele disse, se Deus não fizer, eu vou mudar de nome. Deus não fez. E aí? O que eu faço? É melhor ficar calado, né? E aí ele mudou de nome para David Yong-cho. Tranquilo. Hoje em dia existe o nome social, não é isso? Tem gente, homem botando nome de mulher, mulher botando nome de homem. É uma loucura, não é isso? É o nome social. Já está na nossa cultura. Elimeleque. Eu não sei se esse é o nome de nascença dele, mas esse é o nome atribuído na história de Ruth, que é uma história real, não é uma ficção. A diferença entre Ruth e uma novela é que a novela é uma ficção. A diferença entre a nossa vida e uma novela é que a novela é uma ficção, mas a nossa vida tem os mesmos percalços de uma novela. A calamidade é certa. O problema, a tribulação é certo. Você não tem que se estressar por isso, viver deprimido, tirar a própria vida, porque um dia eu vou enfrentar um problema. Olha só, que venha o problema, agora você tem que se preparar, você tem que saber que vai acontecer, que quando você se prepara, você passa. Não é que eu disse o salmista? Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Todos nós vamos passar por um vale, mas a palavra diz que o Senhor está conosco. A palavra diz que o Senhor está contigo. Noemi. Olha que interessante o nome de Noemi. Pessoa agradável, encantadora, amável, suave, né? E Ruth? É mais enigmático ainda. Ruth quer dizer amiga, companheira, mas assim como ao nome de Elimeleque, segundo os historiadores, o nome Ruth também tem alguns outros entendimentos fora da raiz da palavra, porque a raiz da palavra no hebraico quer dizer isso, amiga e companheira. A raiz da palavra, né, a tradução da palavra Elimeleque no hebraico quer dizer Deus é o rei, ou seja, a pessoa que tem Deus como seu rei, é a pessoa que é consciente de que Deus comanda a vida dele. E aí você espera de uma pessoa como essa o quê? Uma atitude de obediência, perseverança, direção de Deus. E aí? E aí aconteceu que havia fome. Vamos voltar lá no texto? Havia fome na terra de Judá. Judá é uma parcela somente da nação de Israel, do país de Israel. Havia fome na terra de Judá. Então Elimeleque resolveu o seguinte: vamos para Moabe. Olha, por que ele não foi procurar um de seus
parentes, uma tribo, um estado da sua nação. É como se eu dissesse assim: olha, não tenho emprego no Rio de Janeiro, então eu vou para Venezuela. Peraí, tem São Paulo, Espírito Santo, Minas, Bahia, né? Quem falou em sangue de Jesus tem poder? Que isso, gente, a Bahia é uma terra bonita. Eu vim de lá. Vem muita coisa boa da Bahia. Né? Mas ele escolheu Moabe. Escolheu Moabe. A decisão foi dele. Eu questiono, nunca ouvi ninguém questionar, mas eu questiono se ele estava realmente obedecendo à direção de Deus. Houve fome na terra. Presta só atenção. Quando houve fome em Israel, em toda Israel, o que Deus fez? Deus levanta José. E Deus lança, olha, presta atenção, um monte de calamidade na vida de José, para que o propósito de Deus se cumprisse na vida dele e a nação de Israel fosse salva. Muitas vezes nós entramos no redemoinho, não sabemos porquê e reclamamos. É melhor ficar calado. Você não sabe o que Deus vai fazer. Você não sabe por que você está passando por aquela situação. Naquela situação, quando o povo de Israel depois vai para o Egito, Deus preparou tudo. E José declara isso. Deus me mandou vir para cá, porque sabia o que ia acontecer, e se eu não viesse, a nação de Israel não existiria. Porque a família de Jacó, os filhos de Israel, eram 70 pessoas. E morreriam de fome, porque havia fome na terra de Israel. Olha como Deus traça um propósito. Olha como Deus está escrevendo uma novela. Houve a calamidade, o suspense, mas houve a libertação. O resgatador que entra em cena no final da história e salva o mocinho. Elimeleque, ele escolheu ir. Se não me falha a memória, eu não ia falar dele agora, mas Abraão viveu uma situação semelhante. Isaac viveu uma situação semelhante. Mas não existia a nação de Israel. Era costume do povo. O povo era nômade. Ou melhor, seminômade. Quem estudou geografia, jovens aí, sabe o que é isso, né? Esqueceu? Já? Peregrino, né? Habita em tendas. Hoje está aqui em Niterói, aí o negócio aperta aqui, levanta as tendas, pega os seus cavalos e seus carros e vão para a cidade do Rio de Janeiro. Aí eu digo sim, o sangue de Jesus tem poder. Vai para outro lugar, vai para o norte, vai para o interior que está melhor. Isso é o peregrino. Então, é o natural da vida. Não tem ali, porque eles não produziam, né? Não havia pecuária, mas não havia agricultura. Então, eles pegam, não era prática ainda, eles pegam, então vão para uma outra terra. Não contradisse o propósito de Deus. Mas Elimeleque, na minha avaliação, ele pisou na bola aqui, ele contradisse o nome dele. Porque em nenhum momento o texto deixa claro que foi propósito de Deus que ele fosse para Moabe. E tem muita gente fazendo assim, muitos de nós fazemos isso. Trocamos a perseverança da aliança, porque a aliança traz calamidade, traz perseverança, traz tribulação, pela facilidade da terra de Moabe. E a gente... se não fosse o resgatador, misericórdia. Porque o que aconteceu lá na terra de Moabe? Diz o versículo 3. Morreu Elimeleque. Ele morreu. Nesse caso, foi melhor para ele. Quem ficou na pior? Quem foi? Noemi. Os filhos nem tanto, mas ainda havia uma esperança, né? Mas sabe qual é o nome de Malom e Quilion? Malom, adoentado, enfermo, enfraquecido. Quilion, quebrantado. Tudo indica pessoas que eram traumatizadas. E ela fica com aqueles 2 filhos. Seus filhos se casam. Mesmo diante do trauma, a vida segue, não é isso? Deus fala para Jeremias, né? Manda Jeremias falar ao povo de Israel, na terra da Babilônia, olha, casem-se, deem suas filhas em casamento, sigam a vida.
vocês estão aqui como escravos, mas vai vivendo, né? Você não pode parar. Eu estou com um problema, pastor. Isso aí, está tudo bem, mas continua. Eu também tenho problema. Vai viver a vida. Toca para frente. Confia. Porque você é o povo da aliança. Você conhece Deus. Você sabe que Deus intervém. Você sabe que a vida do crente é uma vida de fé. É uma vida de romper barreiras, de saltar muralhas. Se você se acomodar, vai ficar naquilo a vida toda. Mas você precisa, em algum momento, arranjar fôlego, ou de alguma forma buscar uma saída para sair daquela situação. Aleluia. Deus mandou o povo para a Babilônia, mas disse assim, são 70 anos. Desde o início ele anunciou, são 70 anos. Mas o povo se acomodou, disse, não, porque aquele que não tem fé se acomoda. O incrédulo se acomoda. Se acomoda com a miséria, se acomoda com a doença, se acomoda com a tribulação e vai vivendo. Não quer dizer que alguns até tiram a própria vida. Mas aquele que não tem fé se acomoda. Ainda que Deus mande um profeta, eles vão ouvir os outros profetas, porque haviam falsos profetas no meio de Israel na Babilônia. Falsos não, eram profetas, mas que pregavam falsas profecias. Porque antes a profecia deles tinham sido aceitas. E eles começam a dizer, olha, Deus esqueceu da gente. Acabou. Deus não quer. Nós pecamos, nosso pecado não tem perdão. Deus riscou o nosso nome do mapa. E Deus levanta Jeremias, olha só. Povo, quem foi que mandou esses profetas falar alguma coisa? Eu é que sei. Eu é que sei o que quero para vocês. E o meu propósito é bom. O propósito de Deus para a sua vida é sempre bom. É sempre o melhor. Creia nisso. Creia nisso e começa a se movimentar. Começa a caminhar de volta para a terra de Israel. De volta para a aliança. Porque a bênção está na aliança. E não na facilidade. Ainda que haja fartura na terra estranha, a bênção está na fidelidade à aliança. Elimeleque escolheu, e aquele foi o seu destino, e ali ele ficou. E Noemi ficou com os 2 filhos, e os seus filhos morreram também, só para complicar mais um pouco. E aí você pensa assim, a gente passa por situações assim, né? Diz assim, pior do que está não fica, e às vezes fica. Às vezes fica pior do que está. Eu disse assim, meu Deus, Deus não me ama. Eu já falei isso para Deus. Acho que eu não sou crente não, porque não é possível. Todos nós passamos por um momento desse de crise. Mas Deus levanta sempre um profeta. O livro de Noemi, ele tem alguns, vamos dizer assim, alguns trechos proféticos. Não estava no script, mas isso aí fica para uma aula da escola dominical. Ele vai falar de Jesus, né? Quando está falando lá do descendente, a gente vai ver depois, né? Aquele que será grande. Boaz foi tão... Obed foi tão grande assim. Obed só aparece assim. Ele foi o avô de Jessé, o avô de Davi. O grande que o livro de Ruth fala não é Obed. Não é o filho de Ruth. Quando a gente olha o livro de Ruth como uma novela somente, como um livro romântico, a gente vai se prender ao romance. Legal, muito bom. Uma mensagem muito boa sobre amizade, sobre comunhão, né? Sobre a aliança do casamento. Uma mensagem boa, não estou descartando essa mensagem não. Mas o foco hoje é outro. Porque o livro tem várias mensagens, a gente tem que se atentar a isso. Quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que procurar entender todos os sentidos. Porque se você ficar só no romance, a Bíblia é um livro maravilhoso, espetacular. Melhor do que este mundo tenebroso. 500 páginas que você lê em uma semana. Se você lê a Bíblia com o coração, você vai ler ela toda em um mês. São 2.000 páginas. Você vai ler toda em um mês, até mais, porque é muita história, muita vibração, é magnífico. Mas você não pode ficar com o romântico da Bíblia, com o intelectual da Bíblia, com o conhecimento que você adquire da palavra. Você tem que entrar no espírito da palavra. Você tem que entender o que a história daquela pessoa está querendo te dizer.
Você tem que entender o que a história daquela pessoa está querendo dizer para aquele povo. E Ruth foi alguém que revolucionou a vida daquele povo. Ruth é a intervenção de Deus na vida de Israel. Porque Malom era o primogênito. E se ele não deixa descendência, a raiz de Judá estava interrompida ali. Entende isso? O propósito de Deus, muito além da sua calamidade, muito além da nossa calamidade, muito além do momento em que eu estou vivendo. Se Malom não tem descendente, a raiz de Judá, a tribo de Judá, não prossegue. Não existiria Davi. Poderia até existir um Davi, mas não seria descendente de Judá. A genealogia de Cristo terminaria ali. A pregação de Mateus, a pregação dos profetas de que Jesus seria descendente de Davi, não aconteceu. Olha, entendeu a coisa? Estava no final, mas vamos adiantar. Eu estou vendo gente cochilar para o pessoal acordar. Essa aula eu cobro caro para dar, tá? Mas aqui eu estou dando de graça. Entenda que a sua vida é uma novela. A sua vida é uma novela. Fala para o teu irmão, eu esqueci de falar isso no início. Fala para o seu irmão, a sua vida é uma novela. Agora fala também, você faz parte da minha história. Vocês fazem parte da minha história. Desde o primeiro dia que eu pisei aqui, eu posso ser arrebatado, eu posso ser levado para um outro lugar, para pastorear em outro lugar. Vocês fazem parte da minha história. Vocês influenciam na minha vida. Eu vim, só para vocês entenderem, a pastora sabe disso, a gente já falou isso várias vezes. Eu vim de passagem, vim para não ficar, e estou aqui. Olha só, eu tinha um plano, mas Deus tinha outro. E vocês fazem parte desse plano de Deus. Por isso eu estou aqui. Vocês fazem parte da minha novela. Eu não escolheria com bom gosto, tá? Nada pessoal. Porque eu vou contar um pouco da minha história de pastor. Eu escolhi ser pastor quando me formei no seminário, escolhi uma igreja para ser pastor. Eu vou ser pastor da igreja de Mesquita. Porque a igreja de Mesquita, a juventude, a mocidade vibrante, o pessoal batalhador, né? Fiz parte daquela mocidade. Voltei para o Rio, como seminarista, como estagiário, fui trabalhar na igreja de Mesquita. Está dando tudo certo. O pastor da igreja de Mesquita foi meu tutor do seminário. Preparou tudo para mim. Falei, opa, vai acontecer. Fui para a reunião do presbitério. Você vai para a igreja de Olinda. Espera aí, Olinda? Isso no primeiro dia, eram 3 dias. No primeiro dia eu já perdi Mesquita, vou para Olinda. Olinda? Não conheço ninguém em Olinda. Não, mito. Eu até trabalhei um tempo na igreja de Olinda. Foi a primeira igreja que eu pastoreei. Uma congregação da igreja de Olinda, como seminarista. Aí, no segundo dia, permanece Olinda. No terceiro dia mudou. Fui para Rocha Sobrinho. Falei, Deus, olha, desisto. Desisto de escolher alguma coisa, porque não dá certo. Quem manda é Ele. Deus é o Rei. Entenda isso uma vez por todas. Deus é o Rei. É Ele que comanda. Se você entender isso, você vai viver bem. Se você não entender isso, você vai ter depressão, estresse, um monte de coisa, pressão alta. A hora que você entender e deixar Deus levar a tua vida, tudo vai dar certo. Mesmo que no meio haja uma calamidade, mesmo que no caminho haja uma calamidade, como aconteceu com a vida de Elimeleque. Houve uma calamidade. Um passo errado te leva à calamidade. Ou às vezes não. O propósito de Deus pode levar à calamidade. Não importa. A calamidade existe de uma forma ou de outra. A tribulação existe de uma forma ou de outra, né? Noemi chega ao ponto de renegar o seu nome. Aquela pessoa que era agradável, encantadora, amável, no momento da tribulação, ela diz assim: não me chame de Noemi, me chame de Mara. Capítulo 1, versículos 20 e 21.
Não me chame de Noemi, me chame de Mara, porque o Senhor pesou a sua mão sobre mim. Mara quer dizer amarga. Eu sou uma pessoa amarga. A tribulação transforma as pessoas em pessoas amargas. Nem todos, né? Porque aquele que tem fé... Ah, pastor, você está viajando na maionese, porque olha só, é difícil, você está na tribulação, você ficar sorrindo, ser agradável. Não é difícil. Não é impossível, é difícil. Não é impossível. Aleluia. O que molda o nosso caráter é a fé. É a fé. No momento da tribulação, como qualquer ser normal, ela teve uma fraqueza e, como Jó, amaldiçoou o dia do seu nascimento. Como é que eu vou entender Jó como um homem de fé? Deixa isso para depois. Tá? Isso é outra história. Né? Mas ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. A mulher dele disse assim: amaldiçoa o teu Deus e morre. Não tem mais nada para você, acabou. Você perdeu toda a riqueza, perdeu os filhos, está doente. Ela só não falou que tinha perdido a mulher, mas eu já tinha entendido que ele perdeu também a mulher, porque depois que a mulher fala isso para ele, amaldiçoa o teu Deus e morre, perdeu a mulher também. Mas Noemi, apesar daquele momento de fraqueza, como Jó, Deus entende os nossos momentos de fraqueza. Deus prefere que a gente seja sincero. Deus, não gostei. Deus, estou mal. Davi várias vezes fala isso. Os salmistas, os salmos de Davi falam isso. Quando ele está azedo, ele diz: Deus, eu estou azedo, eu estou irritado, eu estou triste, os meus ossos se quebraram por causa do meu pecado, da tua mão que pesa sobre mim. A gente tem que deixar de ser hipócrita. Desculpa, o termo é pesado, porque com Deus não tem hipocrisia. Ele conhece o nosso coração, a nossa mente. A oração tem que ser verdadeira. Eu tenho que falar para Deus o que eu estou sentindo, porque assim ele age. Mas enquanto a gente estiver se escondendo, ele não age. Não quer dizer que você nunca vai sofrer, não, mesmo sendo sincero. Mas pode ter certeza que Deus vai agir na sua vida, assim como Deus agiu na vida de Noemi, na vida de Ruth. Porque Ruth caiu de paraquedas. Ruth caiu de paraquedas porque ela não era israelita. Ela era moabita. Era semita. Mas não era descendência de Abraão, descendência de Ló. Não tinha parte da aliança. Deus é tão maravilhoso que não só a vida daqueles que fazem parte da aliança, como a vida daqueles que não fazem parte, está no controle dele. Aleluia. A vida do homem está na mão de Deus. Não se preocupem com isso, com aquilo outro, porque Deus está no controle o tempo todo. A Bíblia está dizendo isso. E Apocalipse vem fechar com isso. Eu estou no controle da história. E se você olhar, ler a Bíblia e observar as situações de profecias, você vai ver que as coisas estão acontecendo e que Deus está no controle da história. Não vai ser um deslize de Elimeleque. Não vai ser um deslize seu que vai fazer com que a sua história, ou com que a história que Deus escreveu para você, com a novela que Deus está escrevendo com você, não aconteça. Porque Ele é o escritor da história. Ele é o escritor. E preparou um resgatador, aquele que vai lá no final te fazer levar a um final feliz. E Ruth? Ruth, como eu falei, né? Ruth chega a ser um mito. Aqui. Ruth chega a ser um mito, não é isso? Uma pessoa assim, tudo se encaixa com a personalidade dela. Tudo. Amiga, companheira, é a tradução do nome de Ruth. Esqueci de um detalhe da vida de Noemi. Que às vezes a gente é tão bonzinho, né? Eu falei para Deus: Deus, eu estou tão bom. Eu sou tão bom, sou tão correto. Por que eu estou sofrendo tanto? Por que eu tenho tanto problema? Às vezes a gente pensa assim, né? Olha aí, Noemi. Pessoa amável.
agradável. Com certeza, e o povo falava isso, e a gente fala isso, né? Poxa, fulano está sofrendo, mas fulano é tão bom, por que ele está sofrendo? Você não sabe por quê, nem eu sei. Talvez nem ele saiba. Mas é preciso manter uma atitude de fé. Aquele que faz parte da aliança, conhece o Deus da aliança, e ele deve ter, ainda que às vezes não tenha, uma atitude de fé. Mas alguém que não faz parte da aliança, como Ruth, mas que tinha um caráter ilibado, que tinha uma personalidade maravilhosa, por isso que um dos entendimentos do nome dela, como nós falamos lá atrás, né, é uma pessoa que tem brilho, uma pessoa que tem uma beleza, não beleza exterior. Sabia que Orfa, que era a cunhada de Ruth, o nome dela se aplica mais à beleza, a elegância, né? Pescoço. E aí o entendimento é a elegância e a beleza da gazela, né? Orfa tinha beleza física. Ruth, não sei, mas ela era bonita por dentro. Caiu alguma coisa? Caiu alguma ficha? Que a gente se preocupa tanto com o exterior, né? Se preocupa tanto com o exterior e esquece do interior. Tem muita gente bela por fora e feia por dentro. Para Deus e para o mundo vale muito mais o interior. Pode ter certeza disso. Porque a beleza exterior, o material, só serve enquanto tem. A hora que acabar o dinheiro, acabou a beleza, acabou os amigos. Presta atenção nisso. Ruth era bela, né, por dentro. E ela, então, se encaixa, né, o personagem se encaixa muito, como uma luva na história dela. No meio da calamidade, ela tomou uma atitude totalmente diferente da sua cunhada e da sua sogra. Uma atitude de fé, de altruísmo. A sua sogra, desesperançada, despediu ela e a cunhada. Não fez errado, não, fez o certo. Eu falei a mesma coisa, não tenho esperança na vida. Vai viver a vida de vocês, que vocês têm mais probabilidade de viver do que eu. São novas, podem casar, ter seus maridos, volta para os seus parentes, que para mim não tem esperança. Ela estava totalmente desesperançada. A Ruth estava totalmente desesperançada. Ora, não é para menos. Morreu o filho, o marido, os 2 filhos, e nem os filhos não deixaram descendência. Foram 10 anos naquela situação, 10 anos naquela cidade, naquela terra. 10 anos de calamidade. Não foi 2 dias, porque a gente quer que aconteça assim, né? A aprovação comece hoje e acabe amanhã. Tempo de Deus. Aprovação de Israel, 70 anos, tempo de Deus. 400 anos no Egito, misericórdia. Mas Deus levantou um resgatador. Ali foi Moisés, não é isso? Deus escolheu alguém para mudar a história. Deus sempre vai escolher alguém. Aleluia. Deus sempre vai escolher alguém que faz parte da sua novela. Ou você próprio vai ser o resgatador. Glória. Vai ser aquele que, na novela de outros, vai ser alguém que Deus vai levantar para mudar aquela história. Mudar o curso da vida. E Ruth, então, ela diz, não. A sogra insiste. E aí Orfa diz assim, tá bom, então eu vou. Sabe aquela história de você dizer assim, não quero ir não, mas querendo ir? Ela olhou e pensou bem, peraí, eu sou bela, jovem, né? Posso encontrar um outro homem rico, né? Porque os homens ricos escolhem as mulheres mais bonitas, não é isso? É verdade. Isso existe desde que o mundo é mundo. Ela pensou nela e foi embora. Ruth também poderia ir embora e se casar novamente, voltar para sua terra e para os seus pais. Mas ela disse não. Havia uma aliança entre ela e a sua sogra. Havia uma comunhão. Onde você for, eu irei. Onde tu pousares, eu pousarei. Aleluia. Não me afastarei de ti, senão nada me afastará de ti, senão a morte. Isso é comunhão, irmãos. Isso é aliança. E a gente tem que entender que a gente precisa de gente assim na nossa vida. A gente precisa viver esse tipo de aliança. Senão, quando morrermos, não vai ter nem 4 pessoas para carregar o nosso caixão.
Eu sou militar. Moisés está ali, eu tenho um, não é isso? Está lá na minha CR, honras militares, estou safo. Agora vocês são civis, ó. Pensa nisso. Mais uma lição do livro de Ruth. Né? Ela fez pensando nela? Não. Ela pensou na sogra. Como é que eu vou deixar uma pessoa idosa desamparada? E a sogra insiste, olha só, eu não tenho nada para você, eu já estou velha, não vou casar de novo, ninguém vai me querer, velha, pobre. Se eu fosse casar hoje, ainda que eu casasse, que eu tivesse um filho hoje, até eles crescerem, e você poder se casar com ele, ela insiste. E Ruth diz, não, eu vou com você. Ela escolheu uma aliança com Ruth. Ela fez uma aliança com Ruth, com Noemi. Mas a aliança com Noemi não foi somente uma aliança pessoal. Ela fez uma aliança com o povo e com o Deus de Noemi. Ela escolheu. No meio da calamidade, ela tomou uma atitude de companheirismo e de fé. Ela não escolheu somente Ruth, mas escolheu o Deus não escolheu somente Noemi, mas escolheu o Deus de Noemi. E às vezes a gente passa a vida toda acompanhando pessoas, mas e Deus, como é que fica nessa história? Não podemos fazer aliança somente com os homens. A palavra diz assim, maldito é o homem que confia no homem, mas bendito é aquele que confia em Deus, no Senhor. Ela poderia tranquilamente voltar para a sua terra, porque ela não tinha nenhum compromisso com Noemi, a não ser a fidelidade, a não ser a compaixão, a não ser o companheirismo. É horrível você se separar de uma pessoa, ainda que seja amigo, né? Quando a gente tem amigos, um vai para um lado, outro vai para o outro, por causa de questão de trabalho, se casa, mudança. A gente vive isso o tempo todo, é isso. Quando foi que você viu? Qual foi a última vez que você encontrou um amigo seu de infância? Não é isso? A Bíblia diz que é amigos mais chegados que um irmão. O texto fala de comunhão, mas esse não é o nosso foco. O foco é que Ruth, a sua atitude de fé, proporcionou a Deus uma intervenção na vida de Ruth e na vida de Israel, a nação de Israel. Uma atitude de fé. Preste atenção nisso. Porque quando você toma uma atitude de fé, não é só em benefício de você. Não é só em benefício só da sua vida ou da sua história. Porque a sua história, a sua vida está linkada com a história de outras pessoas. E talvez de uma nação, você não tem noção. Ela não viu o peso da atitude dela. Ela somente viveu até gerar um filho, né? Obed morreu no tempo dela. Obed gerou Jessé. Jessé gerou quem? Vocês não leram a Bíblia? Davi. Porque o livro de Ruth, olha só como é uma novela. O protagonista é Ruth, não é isso? Está contando uma história romântica de amizade e comunhão, não é isso? Mas ele termina dizendo assim: então, esta é a geração de Pérez. Versículo 18. Pérez gerou Esrom. Esrom gerou Arão, ou Rão, né? Duas traduções. Aminadab gerou Nação Salmão. Salmão gerou Boaz. Boaz gerou Obed. Obed gerou Jessé. Jessé gerou Davi. O objetivo ali era mostrar Davi. O objetivo ali era mostrar que aquela mulher, a atitude daquela mulher foi um concerto de Deus para a nação de Israel, por causa da sua fidelidade à sua sogra, por causa do seu companheirismo, por causa da sua fé ao Deus de Noemi. Deus interveio na história.
E então, concluindo, muitas vezes passamos por calamidades na vida, mas nem sempre nós respondemos com fé. Fica aqui uma ideia para a gente, para estar atento a esses detalhes. Nem sempre respondemos com fé à altura da nossa posição em Cristo. Não está na nossa cultura a questão do nome, mas a posição em Cristo. Eu, como pastor, ou como um crente antigo, vivido, a Bíblia diz assim: aquele que está de pé, fique atento para que não caia. Eu já falei aqui que eu estou trabalhando com um grupo de AA, como coordenador do grupo lá no quartel, lá no Arsenal. E para eles existe um lema: a recaída é a coisa mais certa. Eles têm que ficar atentos todos os dias, 24 horas por dia. Porque se ele disser assim, estou pronto, estou bem, ele cai. A soberba é o nosso maior inimigo. A autoconfiança é o nosso maior inimigo. Eu, como crente, eu tenho que buscar sempre estar fortalecido em Deus, para que possamos, quando houver calamidade, passar. Cantares, não, Eclesiastes fala isso. Lembra-te do Senhor nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, dos quais diga, não tenho neles contentamento. Está na palavra de Deus. Elimeleque e Noemi eram parte de um povo que tinha aliança com Deus, mas ainda assim não tinham noção do Deus que serviam. Porque no primeiro desafio raparam fora, vou para Moabe. Escolheu a facilidade. É fácil, é tentador. Por que eu vou passar pela moenda? Se eu posso pegar o atalho? Para Deus não tem atalho, irmão. Com Deus não tem atalho. Com Deus não tem atalho. Ruth era moabita, povo pagão, que não tinha comunhão com Deus. Mas quando tudo parecia perdido, Deus intervém e escolhe aquela que não era escolhida. E usa aquela que não fazia parte do povo. Muitas vezes a gente não é povo ainda, né? E se sente tão pequeno, mas é você que Deus vai usar. Aleluia. Deus vai usar sempre aquilo que é improvável. Não se menospreze, mesmo que você seja parte do povo. Gideão, diz ele, eu sou o menor da menor tribo. Davi, o caçula da família. Deus escolheu Davi, Deus não escolheu o primogênito. Deus escolheu Davi, assim como Deus escolheu Jacó, que não era o primogênito. Assim como Deus escolheu Salomão, que era um filho bastardo. Pela aí, Deus escolheu o filho bastardo para um filho bastardo, fruto de adultério. Mas Deus escolheu Salomão. É Ele quem escolhe, é Ele quem comanda, é Ele quem está no controle, não sou eu, nem é você. Agora creia nisso. Quer viver bem? Creia nisso. Quer viver bem? Acredita, tenha fé. Vamos ficar de pé. A história de Noemi, ela se fecha com um personagem que eu não citei aqui, não traduzi, que é Boaz. Boaz, o resgatador. E a teologia vai dizer assim: ele é um tipo de Cristo, a figura de Cristo, o resgatador que intervém na história e que vai buscar. Cristo não é só o resgatador de Israel, ele é o resgatador daquele que não fazia parte da aliança, porque antes de Cristo nós não fazíamos parte da aliança, nós nem sabemos o que é aliança. Olha, eu acho que dentro da lei judaica a gente peca todo dia a gente está transgredindo alguma coisa. Se nós fôssemos viver a cultura judaica, estava perdido. Mas Deus falou assim: olha, deixa os hebreus com a cultura deles, porque tem um povo, essa vai ser a próxima palavra, tem um povo que não faz parte desse rebanho, que eu escolhi, e levantei meu filho para que ele seja Deus
rei sobre toda a terra, hebreus e gentios, estrangeiros e não estrangeiros. Boaz é essa figura que entra em cena e que nem era o resgatador primeiro. Porque Noemi vai dizer, eu não li, porque senão a gente ia ler o livro todo, são 4 capítulos, a gente fica aqui só lendo, mas quem não leu a Bíblia perdeu. Então tem a oportunidade de agora ler a história de Ruth. Boaz não era o primeiro titular, era o reserva, né? O reserva às vezes fica lá torcendo para o titular quebrar a perna para ele entrar no jogo, não é isso? Poxa, aí uma vaguinha, uma oportunidade. Às vezes a gente procura uma oportunidade e não tem, mas Deus faz algumas coisas acontecerem. Aleluia. E aí Boaz, ele se encantou por Ruth, e Noemi, que fez toda a trama, ela diz assim, olha, ela lembrou-se, depois de voltar para sua terra, porque lá sim havia socorro. Como é que, tenta uma coisa, se o parente dela estava rico, mais uma vez eu entendo que Boaz, que Elimeleque pisou na bola, se o parente dele estava rico, não sofreu nada com aqueles 10 anos de fome? Não sofreu nada. Porque ela lembrou que tinha um parente do seu marido rico, Boaz. Rico e poderoso. 1 não, 2. Ela conta pelo menos 2, devia ter mais, né? Devia ter mais, porque família quando enriquece, o que acontece? Cada um vai para o seu lado, não é isso? Não se mete com... Não, eu estou rico agora, deixa os pobres para lá. Tinha 2. E aí Boaz fez assim, ele se encantou por Ruth. Noemi fez toda a trama. Vai lá, já que você está... Que ele se encantou por você, vai. Uma coisa até meio esquisita, né? Se deita lá no pé dele, aquilo ali é tudo figurado, tudo simbólico, né? Para que ele se encante. E ele se encantou por Ruth. Para você entender a beleza dela. E ele pensou, o que é que eu faço para conquistar essa mulher? Porque a lei dizia que tinha um resgatador. Está na lei. Quando alguém ficar pobre, um parente próximo que seja rico, tinha que criar essa lei aqui no Brasil, sabia? Os parentes se afastam tudo. Mas aqui não, lá é diferente. Lá o parente rico, ele é obrigado a comprar, né, os bens daquela família, daquela casa, né? Não é explorar não é pegar, toma R$1 e tá bom, não é isso não. É dar o valor exato, para que a pessoa possa se reerguer. E ele, mas tinha um que era primeiro. Ele então fez o seguinte, chamou o cara. Quando é que aquele pai veio na cidade? O cara tão rico que ele vivia viajando. O texto diz que ele sabia o dia que ele ia chegar na cidade. Então quando ele chega, Boaz está na porta da cidade e chama logo os anciãos, 10 anciãos. Eu quero logo testemunha. Eu sei que ele vai regar porque ele é ganancioso. O negócio dele é só dinheiro. É só dinheiro. Ele não vai querer assumir Noemi, porque ele ia ter que assumir Noemi e Ruth. E ele, então, negocia com o resgatador. Fulano, vem cá. Olha, aconteceu isso e isso. Noemi voltou para a cidade. Eles estão pobres. Você e eu somos os resgatadores. Temos que dar o resgate. Temos que comprar a propriedade de Noemi. Aí ele pensou assim, a propriedade? Vou dar lá uns R$5 e tá bom. Mas tem uma coisa, você vai ter que casar com Noemi. Ele não falou Ruth, né? Não é besta, né? Você vai ter que casar com Noemi. Ele, não dá para mim. Não quero isso não. Vai dar muito trabalho. Então você assume. Aí Boaz, opa, deixei de ser reserva, agora eu sou o titular. E ele então é resgatador. Essa é a nossa história. Essa é a nossa história. Porque a lei ela não morreu. Jesus não revogou a lei. Jesus não revogou a lei. Nós só somos salvos por causa de Cristo. Esse resgatador. Porque o resgate era da lei. A salvação era pela lei. Mas a graça de Cristo, a graça de Deus em Cristo, nos resgatou. Aleluia. E nos fez fazer parte da aliança. Glória a Deus. É Boaz, o resgatador.
É Cristo o resgatador. Mas o que Deus quer fazer na sua vida não é só a salvação. Vê que Ele não só comprou a propriedade e restaurou a vida de Noemi, a vida financeira, mas Ele assume Ruth, porque Noemi já não podia realmente ter mais filho. Ele se casa com Ruth e dá a Noemi uma descendência, porque a descendência não era só dele, era de Noemi. Dá a ela uma descendência e prossegue a linhagem de Judá. E não somente isso, aquele casamento e aquele filho, ele traz de volta a alegria a Noemi. E as pessoas dizem para Noemi: Noemi, Deus te ama. Olha o que Deus fez na sua vida. Te deu um filho, porque o filho de Ruth é visto como filho de Noemi. Você agora vai pegar no colo um filho. E esse filho, ele vai ser maravilhoso, grande. Olha o Cristo. Ele vai ser o grande Israel. Ele vai ser o resgatador de Israel. E as pessoas dizem ainda de Noemi: e essa sua nora, ela é melhor que 7 filhos. Curva a sua cabeça. Nós vamos estar louvando ao Senhor. Coloca a sua história agora na mão de Deus. O que você quer que o resgatador faça na sua vida? O que o resgatador precisa fazer na sua vida? Não perca a sua esperança. Nem queira pegar um atalho. Não existe bênção fora da aliança. Aleluia. Não existe bênção fora da aliança. Por mais que a terra estranha, o Deus estranho, seja lá o que for, esteja mostrando tudo claro, tudo limpo, não existe bênção fora da aliança. Nós vamos louvar o Senhor. Depois nós vamos estar orando com você.